Bom dia, pessoal! Estamos aqui de volta para mais uma aula de língua portuguesa com a tia Edivane. Espero que vocês estejam todos bem, estejam com muita saúde, né? E vamos lá aprender um pouquinho mais, tá bom? A gente hoje vai ler um texto que tem como título A Orelha de Van Gogh. É um conto. E para que vocês entendam melhor, a tia quer explicar o que é um conto, o que o conto, gente, é um gênero textual. Então, eu creio que vocês já viram durante o período que vocês já estudaram, né, até o 6º ano, eu creio que vocês já tenham visto o que é um conto, porque ele faz parte dos gêneros textuais, tá bom? Então, vamos lá. O conto, ele é uma narrativa concisa, curta, onde tem só um conflito, né? Onde contém um só conflito e uma única ação, tá bom? Esse é o significado do conto, que ele é curto, é conciso, contém só uma ação, uma única ação e um único conflito, então ele é bem explicativo, além de ser bem curto e breve, né? Então, isso é o significado de conto. E eu quero que também vocês entendam quem é o narrador e quem é o autor da história que está sendo contada. Prestem bastante atenção. O narrador é aquele que dá voz, à história, é o que narra os acontecimentos, tá certo? E o autor é aquele que cria as narrativas. Então, você percebe que tem uma grande diferença entre o narrador e o autor. O narrador é aquele que dá a voz, é aquele que narra os acontecimentos. Já o autor é aquele que cria as narrativas, tá certo? Até o autor desse texto se chama Moacir Scliar. É o autor do texto. Foi ele quem criou essa narrativa, tá bom? Então, vamos lá para a nossa leitura. Gostaria muito que vocês prestassem bastante atenção no texto, tá bom? Para que vocês entendam e compreendam melhor, tá bom? A Orelha de Van Gogh. Estávamos, como de costume, à beira da ruína. Meu pai, dono de um pequeno armazém, devia a um de seus fornecedores importante quantia e não tinha como pagar. Mas, se lhe faltava dinheiro, sobrava-lhe imaginação. Era um homem culto, inteligente, além de alegre. Não concluíra os estudos, o destino o confinará no modesto estabelecimento de secos e molhados, onde ele, entre paios e linguiças, resistia bravamente aos embates da existência. Os fregueses gostavam dele, entre outras razões porque vendia fiado e não cobrava nunca. Com os fornecedores, porém, a situação era diferente. Esses enérgicos senhores queriam seu dinheiro. O homem quem meu pai devia no momento era conhecido como um credor particularmente implacável. Outro se desesperaria, outro pensaria em fugir, em se suicidar até. Não meu pai. Otimista como sempre, estava certo de que daria um jeito. Esse homem deve ter seu ponto fraco, dizia, e por aí o pegamos. Perguntando daqui e dali, descobriu algo promissor. O credor, que na aparência era um homem rude e insensível, tinha uma paixão secreta por Van Gogh. Credor, gente, para quem não sabe o que é a quem se deve dinheiro, tá certo? Sua casa estava cheia de reproduções das obras do grande pintor e tinha assistido pelo menos uma meia dúzia de vezes ao filme de King Douglas sobre a trágica vida do artista. Meu pai retirou na biblioteca um livro sobre Van Gogh e passou o fim de semana mergulhado na leitura. Ao cair da tarde de domingo, a porta de seu quarto se abriu e ele surgiu triunfante. Achei!
Levou-me para um canto. Eu, aos 12 anos, era seu confidente e cúmplice. E sussurrou, os olhos brilhando. A orelha de Van Gogh. A orelha nos salvará. O que é que vocês estão cochichando aí? Perguntou a minha mãe, que tinha escassa tolerância para com o que chamava de maluquices do marido. Nada, nada, respondeu meu pai, e para mim, baixinho, depois te explico, depois te explico. O caso era que o Van Gogh, num acesso de loucura, cortará a orelha e a enviará à sua amada. A partir disso, meu pai tinha elaborado um plano, procuraria o credor e diria que receberá como herança de seu bisavô, amante da mulher por quem Van Gogh se apaixonará, a orelha modificada do pintor. Ofereceria tal relíquia em troca do perdão da dívida e de um crédito adicional. Que dizes? Minha mãe tinha razão. Ele vivia em um outro mundo, um mundo de ilusões. Contudo, o fato de a ideia ser absurda não me parecia o maior problema. Afinal, a nossa situação era tão difícil que qualquer coisa deveria ser testada. A questão, contudo, era outra. E a orelha? A orelha olhou-me espantado, como se aquilo não lhe tivesse ocorrido. Sim, eu disse, a orelha do Van Gogh. Onde é que se arranja essa coisa? Ah, ele disse, quanto a isso, não há problema. A gente consegue um no necrotério. O servente é meu amigo, faz tudo por mim. No dia seguinte, saiu cedo, voltou ao meio-dia, radiante, trazendo consigo um embrulho que desenrolou cuidadosamente. Era um frasco com formol contendo uma coisa escura, de formato indefinido. A orelha de Van Gogh anunciou triunfante. E quem diria que não era? Mas, por via das dúvidas, ele colocou no vidro um rótulo: Van Gogh, a orelha. À tarde, fomos à casa do credor. Esperei fora, enquanto meu pai entrava. 5 minutos depois, voltou, desconcertado, furioso mesmo. O homem não apenas recusara a proposta, como arrebatará o frasco de meu pai e o jogará pela janela. Falta de respeito. Tive de concordar, embora tal desfecho me parecesse até certo ponto inevitável. Fomos caminhando pela rua tranquila, meu pai resmungando sempre. Falta de respeito, falta de respeito. De repente parou, olhou-me fixo. Era à direita ou à esquerda? O quê? Perguntei sem entender. A orelha que o Van Gogh cortou era à direita ou à esquerda? Não sei. Eu disse, já irritado com aquela história. Foi você quem leu o livro, você é quem deve saber. Mas não sei, disse ele, desconsolado. Confesso que não sei. Ficamos um instante em silêncio. Uma dúvida me assaltou naquele momento. Uma dúvida que eu não ousava formular, porque sabia que a resposta poderia ser o fim da minha infância. Mas, e a do vidro? Perguntei. Era à direita ou à esquerda? Mirou-me apavalhado. Sabe que não sei? Murmurou numa voz fraca e rouca. Não sei. E prosseguimos rumo à nossa casa. Se a gente olhar bem uma orelha, qualquer orelha, seja ela de Van Gogh ou não, verá que seu desenho se assemelha ao de um labirinto. Nesse labirinto eu estava perdido e nunca mais sairia dele. Moacir Scliar, a orelha de Van Gogh. Gente, essa história é muito interessante, né? Ela acontece, é um conto onde a gente percebe que os acontecimentos ocorreram
ocorreram em um espaço de tempo, como um dia e uma tarde. Então, a gente percebe que o período foi bastante curto. Então, esse homem, ele devia a um credor, né? E ele não tinha como pagar suas contas, até porque como é que a pessoa vende, né? E todos gostavam dele porque ele vendia o fiado. E ele não tinha dinheiro para pagar a conta, então ele descobriu que esse homem gostava muito desse pintor, que é Van Gogh. Realmente esse homem existe, ele é um pintor, né? Holandês, muito conhecido. Então ele leu sobre a história desse homem, sabia que ele gostava muito das pinturas, né, desse artista, e ele foi tentar subornar, né? Mas a gente percebe que no final ele não conseguiu subornar o homem, né? O homem realmente conhecia e sabia que aquilo ali não era verdade, né? Então o menino disse, aquilo ali para o menino foi uma grande mentira, né? Foi arrasadora no ponto de vista dele, né? Até que ele disse que a sua infância perderia, né? Chegaria o fim da sua infância. Então ele é um texto bastante interessante. É um conto, né? A Orelha de Van Gogh. E espero que vocês tenham compreendido sobre esse texto, tá certo? E a tia vai passar uma atividade também do livro, tá? Mas são atividades relacionadas toda a esse texto, tá bom? Que a tia leu. Espero que vocês tenham compreendido, que vocês assistam o vídeo e ouçam a leitura que a tia fez e entendam e compreendam, se vocês concordam, o que vocês acharam, né, do texto lido. Então, fiquem com Deus, tá bom? Essa é a aula de hoje. Espero que tenham compreendido. E a tia vai passar lá no grupo as atividades e espero que vocês copiem, respondam. E se tiver alguma dúvida, pergunte, tá certo? Se você acha que tá lá no vídeo, assista o vídeo novamente, ouça a leitura do texto e responda suas questões, tá certo? Então fique com Deus, foi um prazer mais uma vez e até a próxima aula, tá bom? Um grande beijo e até a próxima, tchau!